Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Ok, estamos chegando para mais um Conexão, informações, análises e debates sobre o que ocorre no Tocantins, no Brasil e no mundo. Muito prazer, eu sou o Nilson Bittar e esse é o Conexão Online. Como destaque hoje, parece que mais um anúncio fatídico aí, né? É impressionante, né, esse negócio no país. Luiz Armando, antes mesmo de trazer o seu primeiro destaque, parece que gasolina vai subir novamente. Vai subir novamente. Que é isso, rapaz? Como é que aguenta, né? O impostômetro em São Paulo, daqui a pouquinho nós vamos trazer os números para você. É um negócio assustador, não dá. Como é que a gente vai viver nesse país, bicho? E é um imposto regressivo, né? Vai toda a cadeia produtiva. Sim, obviamente, não tem como, né? Não tem como. Para você ter uma ideia, no estado como o nosso, em que a maior fonte, para você ter uma ideia de arrecadação, você que é cartesiano, me ajude aí a entender, mas parece que é a gasolina, né? O combustível. O mês de outubro, até a semana passada, até o dia 30 de outubro, era o combustível. Foi o combustível, a maior fonte arrecadadora de ICMS do estado do Tocantins. Pois é, rapaz, como é que fica, né? 67 milhões. Complicado, viu? Luiz, outra coisa a Polícia Federal amanheceu batendo na porta, convidando o nego para tomar café. A Polícia Federal é educada pra caramba. Eu tenho um primo que é agente aí, tem um conterrâneo também, você também tem muitos amigos, enfim. Mas eles são educados, né? Eles já chegam com pão, né? Fala, prepara só o café que nós estamos chegando, né? É um negócio, pão de leite, essa coisa toda. Os caras são muito bons. Me traz detalhes dessa operação aí. Foi uma operação deflagrada hoje cedo pela Polícia Federal no Tocantins e mais 9 outros estados. O que diz respeito mais ao Tocantins é o sobrepreço que estava sendo cobrado em próteses e órteses do setor de cardiologia, né? Sim. Então, veja bem, agora o detalhe, as empresas cobravam, né, junto com esses médicos, cobravam um preço 60% superior ao preço praticado no mercado e a Secretaria pagava. Então, há um colunho, há uma conveniência, obviamente, né? Bitar, você vai lá no Extra, no supermercado Extra, aí o preço do quilo de coxa mole está R$45, no Peg Pague da esquina aqui está 24, você vai comprar o de 45? Nunca. Então, veja bem, é isso que ocorre, ou seja, o que aconteceu? Na verdade, na Secretaria de Saúde, ela tem sido demonstrado, não é só hoje não é só nosso governo não, tá? Em praticamente todos os governos, um duto de desvio de recurso público. Para você ter uma ideia, a Secretaria de Saúde já empenhou, até de janeiro a setembro desse ano, empenhou o equivalente a 1.382 milhões de reais, ou seja, empenhou quase o orçamento inteiro, que é de 1.700. E a semana passada a Defensoria entrou na Justiça porque estava sem lençóis nos hospitais públicos. Para onde que vai essa dinheirama, Bitar? Então, veja bem, imagina a questão aqui, 60% o cidadão estava lá precisando do marca-passo, o marca-passo era vendido 60% acima do valor de mercado. Imagina, o cara já está, veja bem, quem precisa de marca-passo, ele precisa de energia, da pilhazinha, senão ele morre. Então, veja bem, e isso estava sendo pago 60% acima do valor praticado no mercado, ou seja, um duto. Então a Secretaria de Saúde estava tirando recursos de um lado para jogar nessa coisa aqui. Agora veja bem, até eu divulguei em primeira mão no meu blog no mês de agosto, no mês de julho o TCU fez uma auditoria nas compras da Secretaria de Saúde, encontrou um sobrepreço de 15% nas compras de alimentação. Veja bem, isso é muito vital, ou seja, a saúde estava pagando 15% acima dos preços praticados no mercado na aquisição de alimentos para os hospitais públicos do estado. Foi no mesmo período em que a Secretaria de Saúde comprou, isso tudo sem licitação, 21 toneladas de sal de cozinha, Vitor. Imagina o que para consumir em 3 meses. Onde é que vai? Ora, agora paciente no hospital, eu não sou médico, mas ele não pode comer sal, eu acho. Agora o que me deixa mais triste, cara, é que várias vezes nós conversamos com o Osafir, né? Ele atenciosamente nos recebeu. Mas, pô, o secretário dizer que estava tudo normal, que a saúde tá bem, que tá tudo, pelo amor de Deus, né, secretário? A gente viu recentemente o que aconteceu lá em Indianópolis, no hospital, né? A gente tá vendo a situação, pô, basta você ir aqui no Dona Regina para você ver a situação de calamidade, puxa vida, né? Nós temos uma enfermeira que não quis revelar, e claro, ela não vai colocar o emprego dela em xeque, nem nós queremos isso,
mas ela se prontificou, ela falou, ó, eu pego com o meu celular para vocês parturientes que deram, né, mulheres, adolescentes que entraram em trabalho de parto e que muitas vezes quase que por pouco não deram a luz ali no chão do hospital. Você vai na situação do HGP, é complicado. Agora você vê um negócio desse, outra coisa. Tem médicos envolvidos, tem que ir pra cadeia. Malandragem, tem que ir pro Chilindró. Por que o ladrão de frango, de galinha, né, de um pote de salsicha, que eu acho que é o seguinte, roubou, não tem esse negócio, Luiz. Se o cara roubou uma Ferrari ou ele roubou um pote de manteiga, o grande problema é o seguinte, que quem rouba um pote de manteiga é o coitado que tá afim de passar manteiguinha no pão. E aí, às vezes, ele paga muito mais caro por aquele que roubou uma Ferrari, não é verdade? Esse é o grande problema, essa desigualdade no nosso país. Que é revoltante, pô. Roubar dinheiro da saúde pública devia ser capturado como crime lesa humanidade. Porque quem procura o sistema público de saúde, ele já não tem mais lugar nenhum para ir. Não tem plano de saúde, não tem nada. É a única saída. Então você, além de roubar o dinheiro, você está roubando a vida da pessoa. Então devia ser capturado como crime de lesa humanidade. Que é mais grave do que de outro? Sim, claro. Veja bem, é um crime contra a humanidade. Você roubar dinheiro da saúde, imagina, o cidadão vai ali, coitadinho, não tem para onde ir. Não tem. Senão vai morrer. O cara já chega fragilizado. O cara aí já chega lá, não tem remédio. Onde é que está o dinheiro do remédio? Pelo amor de Deus, é uma vergonha. Tem que ir pra cadeia mesmo. Ô, Polícia Federal, parabéns, viu? Cadeia nesses bandidos, mas cadeia mesmo. Não tem esse negócio de dizer, o médico tal, não sei o quê. Pô, tem cara bom? Tem. Eu tenho vários amigos da área. Como tem muitos advogados que não valem nada, como tem juiz que não vale porcaria nenhuma, como tem jornalista, como tem radialista. Por falar nisso, hoje é dia do radialista. Quero mandar um abraço a todos os colegas, enfim, a todos os jornalistas. Mas tem muito que não vale nada também na área. Tem um monte de porcaria aí, enfim, né? Mas assim, a gente vai tá discorrendo mais sobre esse assunto, porque tem um assunto de prevenção que nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu quero agradecê-lo imensamente. É um amigo, né, que nós constituímos aqui na capital. Antes de convidá-lo para a entrevista, o seu destaque, eu entrei já no outro assunto e não deixei você dar o destaque, né? Não, Bitar, o destaque do dia é isso. Esse, não inclusive, tem como. teve a Polícia Federal também fez busca e apreensão em várias casas. Na Bahia, e também na Bahia. Por 3, pelo amor de Deus, Robério Nunes, né? O irmão do Robério Nunes. Bicho, como esses caras montam tão bilionários, trilhardários, a maior rede de postos de gasolina que eu conheço. Meu pai é da Bahia, nós somos oriundos ali também, né? Uma mistura de Tocantins. Rapaz, como aqueles caras enriqueceram? Mas é claro que enriqueceram desse jeito, né? Montaram uma máfia e a mulher tripudiando na cara dos coitados cidadãos. Ó, essa ponte aqui eu vou aplicar 2 bilhões, mas 1 bilhão eu fico, hein? Pô, você já viu, Luiz? Que coisa, né, bicho? Bitar, essa operação de hoje jogou um pouco de água no chope do governador Marcelo Miranda, né? Porque a polícia fez também hoje busca e apreensão no escritório do pai do governador. Fiquei sabendo do Brito Miranda. Foi feita busca e apreensão. Eu falo água no chope porque o Marcelo está com uma viagem programada para sexta-feira. Ele mais 10 pessoas para a Alemanha e para a Holanda. Veja bem, onde é que está a crise do governo do estado, hein, Bitar? Então, vai o governador e mais uma equipe, uma entouragem de 10 pessoas com ele para participar da COP17 agora e vai para ir na Holanda. Me diz uma coisa, esse tanto de gente, o que traz? Me diz aí. O que traz de benesse, o que traz de desenvolvimento para o Estado? Eu queria te explicar, eu queria uma explicação. O que o deputado Newton Franco tem para contribuir com a COP17? Me dê uma explicação. Porque o Newton, pelo que eu saiba, ele é funcionário do fisco, né? Sim. Ele é esposo do fisco, né? E é produtor rural, né? Então, o que ele tem a ver com a COP17 como deputado estadual? Assim, eu não entendo. Vários assessores, e ajudante de ordem e tudo com ônus total para o governo do Estado. Eu vou te contar um negócio agora, só terminar essa outra coisa. Olha a situação. No Diário Oficial, 2 pessoas vão ficar mais 4 dias lá. Diz que é emissão oficial. Mas aí só com ônus parcial para o governo do Estado. Veja bem. Ora, se é emissão oficial, em tese, eles teriam também que ser custeados com ônus total pelo governo do Estado. Por que o governo do Estado vai custear só metade desses outros 4 dias que essas 2 pessoas vão ficar lá a mais? Vou perguntar, estamos querendo resposta da SECOM. Brincadeira. Dá um tempinho pra gente convidar, já está aqui na nossa sala de visita o urologista competente, simpaticíssimo, doutor Wesley Ribeiro, um grande amigo, né? Se o meu pai tá vivo hoje, né? A gente dá graças a Deus ao pai, né? Superior, mas acima de tudo a experiência, a competência, enfim, né? Desse médico.
nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo, que é o Novembro Azul, né? Afinal de contas, cuidar da saúde também é coisa de homem. Falamos aqui, fizemos a campanha, trouxemos a Xênia, que é presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, né? E aí o nosso banner ficou bonito, mandar um grande abraço ao pessoal que trabalha conosco aqui, toda a estrutura, meu amigo Clébio Galvão, craque, né? E daqui a pouquinho a gente já começa a conversar com o Dr. Wesley. A consulta sua gratuita, é só você mandar aqui o seu WhatsApp no 8428-1288, mandar a sua pergunta também aqui no Face, né? Tira as suas dúvidas, ele vai falar tudo. Dá um minutinho que a gente já convida o Dr. Wesley Ribeiro. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda. Muito bem, estamos de volta, agradecendo a você pela sintonia, pelo carinho, querendo mandar um abraço mais uma vez aqui a todo o pessoal da Sim Internet Rápida, Sim, JP, aquele abraço, João Paulo, Andréia, enfim, né, a toda a galera aí da Sim, né, cobertura já vai estar cobrindo com certeza total o nosso estado. Vem aí um curso muito especial, amanhã nós estaremos recebendo a doutora Michele e a doutora Sara também, que estarão aqui no nosso programa para falar sobre um evento muito interessante que vai acontecer no dia 17, salvo engano. Mas, Luiz, importante trazermos esse assunto à baila, que é o câncer de próstata, não é? Do Novembro Azul. Para você ter uma ideia, né? Dados aqui do INCA, né? Dados do INCA. A cada ano são descobertos 61.200 novos casos de câncer de próstata, com um total de 13.772 mortes por ano. É um número assustador, né? Assustador, né? É um número muito grande, né? Estamos recebendo aqui o Dr. Wesley, né, Ribeiro, que é urologista, né, já está aqui na capital há um bom tempo. E, doutor, nós queríamos começar querendo saber quais as principais causas, o que realmente causa, o que mais assusta, enfim. Muito obrigado pela presteza de nos atender. Eu sei que, imagina, né, o senhor deixar tantos pacientes para nos atender. Nós estamos muito satisfeitos com a sua presença, doutor Wesley. Muito obrigado. Ok. Bitar, é um prazer estar presente aqui para esclarecer isso, poder esclarecer para vocês, para a população, né? Isso é um trabalho que a gente tem um prazer de desempenhar, uma vez que isso é um serviço
público para esclarecer os pacientes, aproveitando aí o ensejo do Novembro Azul, né, que foi instituído com apoio aí da Sociedade Brasileira de Urologia, né, esse período é importante para poder quebrar, esclarecer as situações para o paciente masculino, principalmente, né? Que acontece? Existe um certo receio da população em fazer uma avaliação de saúde no âmbito global, seja da prevenção do câncer de próstata, da saúde global. O homem, em geral, ele é mais reticente de ir ao médico do que a mulher, né? Nós estamos saindo aí do Outubro Rosa, né? É importante, é um mês que focou bastante aí a questão do aspecto feminino, e estamos agora entrando aí no Novembro Azul. Então é importante a gente fazer essa abordagem, alertar os pacientes da necessidade de fazer o exame preventivo urológico e as demais avaliações pertinentes ao homem, né? Então, assim, dentro das questões dos sintomas do câncer de próstata, o que acontece? Assim, o câncer de próstata é uma doença bastante silenciosa, tá certo? Então, assim, a doença no início... O que a torna mais perigosa, no caso, doutor, porque ela não, quando o paciente vem sentir os sintomas, já está num estágio, digamos, avançado, seria mais ou menos isso? Sim, é claro. Essa informação que você está passando é fundamental. Então, assim, toda doença, na grande maioria das vezes, os cânceres em geral, e em particular o câncer de próstata, é uma doença, né, que quando no início o paciente não tem sintoma, ou poucos sintomas, né? Quando o paciente chega a ter sintomas importantes, muitas vezes a doença já está num nível de metástases e situação onde a gente já não pode oferecer para o paciente um tratamento curativo. Eventualmente a gente tem que partir para tratamentos paliativos. Então, assim, sempre a gente recomenda que o paciente faça uma avaliação periódica, né? Uma avaliação preventiva. Não é que porque eu não estou sentindo nada, eu não preciso ir ao médico, ao urologista, fazer uma avaliação. Isso vale tanto para a próstata como para as demais doenças do nosso organismo, né? Então, assim, o paciente, eventualmente, ele tem alguns sintomas urinários, simples, alguma dificuldade de urinar, levanta à noite para urinar, às vezes tem um jato fraco, fino. Isso aí pode ser uma hiperplasia prostática benigna, que é uma doença benigna, ou eventualmente pode ser um início de um nódulozinho ali na próstata. Então o importante é fazer o exame preventivo regularmente, né? Porque quando o paciente está sentindo algum problema mais grave, invariavelmente, algum sintoma mais importante, invariavelmente aquela doença, isso se referindo ao câncer, né? Ela já possivelmente está mais avançada. Doutor, muitas vezes o homem faz o PSA, certo. E aí a partir do PSA, e tá bacana ali dentro do permitido, né? Do normal, ele acha que está tranquilo. É possível ter diferença fundamental entre o PSA e o toque na descoberta, no diagnóstico? Sim, é o seguinte, o paciente, às vezes, eu fiz ultrassom, o médico falou que o ultrassom está normal. O ultrassom é um exame importantíssimo na nossa avaliação prostática, tá? Ele vai nos dar a característica do tamanho da próstata, do volume da próstata. Mas assim, existem dois exames basicamente, e eles devem ser feitos em conjunto, tá? Que vão fazer parte da rotina preventiva do câncer de próstata. Um deles é o PSA. O PSA é um exame importantíssimo, ele revolucionou também o auxílio nosso nos urologistas no diagnóstico do câncer, tá? Mas o toque também é muito importante. Para você ter uma ideia, funciona assim. Os pacientes com cânceres iniciais, tá? Aqueles com poucos sintomas ou praticamente sem sintomas, 40% deles, o PSA vai estar alterado e eventualmente o toque, a gente examina o paciente e não detecta a alteração perceptível ao exame, né? Outros 40%, os dois exames vão estar alterados e 20% o toque vai estar alterado. Então um não isenta o outro, um é um complemento do outro. Um é complemento do outro. Não é eu fui lá, fiz o toque, está resolvido, eu não preciso fazer o PSA. Eu preciso fazer o PSA e o toque. E vou colocar um pouquinho mais. O câncer mais comum de próstata, enfim, é um termo técnico, é o adenocarcinoma acinar-usual de próstata. Ele é o câncer responsável por 98% dos cânceres na população masculina, no caso aí, de próstata, né?
E existe alguns tipos específicos que pode até aparecer em criança, é muito raro, ou em adultos também, em pacientes idosos, que eles não alteram de forma nenhuma o PSA. O PSA não se altera. Então, assim, é importante o paciente fazer avaliação preventiva e o paciente fazer o toque também. A gente tem que deixar esse preconceito, porque é uma situação que muitos têm o preconceito de ir ao urologista. Às vezes a esposa, a filha, enfim, a companheira leva o paciente. Muitas vezes o paciente chega ansioso, é a primeira vez que ele aparece no urologista, né? Muitas vezes por solicitação ou às vezes, entre aspas, até a imposição dos familiares, né? Então é importante porque isso, uma vez que a gente detecta a doença no início, é perfeitamente possível tratar, curar e resolver o problema do paciente, né? E numa fase mais tardia, invariavelmente, o paciente, infelizmente, vai morrer daquela doença, vai morrer do câncer de próstata. Então é uma bobagem o cara não querer ficar de gatão lá. Não, parece ironia, sabe por quê, Luiz? É um negócio assim, imagina você, que não é demais dizer, que o que mata muitas vezes é o preconceito, a idiotice, porque o cara vai a um profissional, um médico, qual o problema, não é verdade? Então, assim, eu acho que o cara tem que ser aberto, porque o cara tem que imaginar o seguinte, bicho, peraí. Eu vou me consultar, eu vou ao médico ou eu vou optar pela morte? Porque, agora, o crescimento, isso eu gostaria que o Dr. Wesley, eu já li muita coisa, e eu tive, pra você ter uma ideia, dos meus tios, dos 7, 6 foram acometidos. E o meu pai, inclusive. Então não tem. E outra coisa, por outro lado, tem a questão da cor, né? Eu gostaria que o Dr. Wesley tirasse essa dúvida ou confirmasse. Os negros, eles têm uma maior, digamos, probabilidade, doutor, possibilidade de ter esse problema, e a próstata, ela naturalmente ela vai aumentando com o passar dos anos, isso independente de cor? Como é que funciona? Sim. Então, esse dado é verdadeiro, viu, Bidar? O que acontece? Assim, do ponto de vista estatístico, a população negra, ela tem uma chance maior de ter câncer de próstata. Mais uma vez o negão, se lascando aí, tá vendo? Não tem jeito, só sobra pra nós, pô. Depois ele quer colocar o negão tudo igual aos brancos, não tem jeito. Tem lógica, né? O que acontece? Pacientes cujos familiares têm câncer de próstata, ele tem uma chance, eventualmente, 2, 3, 4, até 10 vezes mais chances que a população geral. Sim. De ter câncer. E o câncer de próstata, de modo geral, é o seguinte: 1 a cada 6 pacientes, se evoluir muito na vida, tiver uma sobrevida grande, ele vai ter câncer de próstata, tá? O câncer de próstata, à medida que a idade avança, aumenta a incidência. Claro que é o seguinte, um câncer de próstata que se manifesta, ele é uma doença de crescimento lento, na grande maioria das vezes. Um câncer de próstata que se manifesta no indivíduo adulto, ou no indivíduo jovem, né? Ele, provavelmente, se esse paciente não tratar, ele vai morrer do câncer de próstata. Um câncer de próstata que se manifesta num indivíduo idoso, 80, 90 anos, eventualmente ele vai morrer com câncer, de outra doença e não necessariamente do câncer, entendeu? Né? Mas que, invariavelmente, os pacientes, à medida que a idade avança, a chance de aparecer o câncer aumenta, isso é importantíssimo. Outro detalhe que o Bitar perguntou, a próstata também é uma glândula que, à medida que nós entramos na adolescência, o homem entra na adolescência, ela começa a crescer, tá? Alguns pacientes crescem mais, outros crescem menos. E esse crescimento, ele pode repercutir no ato de urinar do paciente, né? Alguns pacientes, a próstata crescendo, ela vai comprimir a uretra, né? O paciente vai ter dificuldade de urinar, vai urinar mais fraco, mais fino, é o que o pessoal fala aí, tá fazendo xixi na botina, né? Sim. Enfim, quando o paciente está mais idoso. Isso aí denota um crescimento da próstata, não necessariamente câncer, tá? A doença, por sinal, a hiperplasia prostática benigna, né, que é o crescimento benigno da próstata, que é o crescimento natural. É o crescimento natural. Ela é uma manifestação muito mais frequente do que o câncer. É importante salientar isso, tá? Porque às vezes o paciente está urinando fraco, fino, opa, tô com câncer. Não. A chance dele ter um simples crescimento benigno da próstata é muito maior do que ter um câncer. Mas, no entanto, a gente sempre tem que descartar essa possibilidade, através do toque, através do PSA e outros exames necessários, né, que se fizerem necessários. Doutor, e Luiz Armando, se a próstata é uma glândula que ela vai crescendo naturalmente, e aí é o crescimento dela que, digamos, leva, né, de repente, a incidência do câncer, né? Então, de que forma
por exemplo, eu comecei a fazer, haja vista que, pô, minha família praticamente toda, né? Meus tios e meu pai, enfim. Então comecei já a fazer com 42 anos, né? Então naturalmente ela vai tendo um aumento, né? Pesando mais, inclusive, enfim. Para que não chegue, doutor, no extremo, ou seja, o diagnóstico do câncer, o que tem que ser feito nesse caso? O paciente vai tomando uma medicação para ir diminuindo ou vai apenas controlando? Como é que funciona nesse caso, já que o crescimento é natural? Tá. Deixa eu explicar, Bitar. Na realidade, o aparecimento do câncer, ele independe do tamanho da próstata. Tá? Próstatas pequenas podem ter câncer? Podem. Próstatas grandes podem ter câncer? Sim. E não existe uma relação direta com o tamanho da próstata. E nem com a idade. O câncer com a idade, sim. Com a idade, sim. A idade, sim. A idade é um fator, à medida que a idade avança, aumenta a chance do paciente ter câncer. Isso é fato. Agora, não existe uma relação direta com o tamanho. Então, assim, o tamanho, num primeiro momento, ele não nos preocupa em relação ao câncer. Entendi. Eles nos preocupam em relação ao sintoma urinário que o paciente possa ter em decorrência do crescimento. Tem paciente, às vezes, que a próstata cresce e ele está urinando bem. Né? Se ele está urinando bem, eu não preciso tratar, eu vou dar um remédio para o paciente, eu vou submeter ele a algum procedimento desnecessário, não há necessidade. Agora, o paciente está com uma dificuldade miccional, está com alteração do jato miccional, aquilo está trazendo alteração na qualidade de vida dele, a gente tem que fazer uma intervenção, seja ela medicamentosa, eventualmente em alguns casos, né, o paciente chega a ter retenção urinária, usar sonda, eventualmente a gente tem que fazer uma abordagem cirúrgica nesse paciente. Às vezes ele tem algumas complicações, infecções, sangramentos, formação de cálculos na bexiga, né? São possibilidades decorrentes do crescimento da próstata. Mas assim, a gente acompanha, avalia o paciente e cada paciente é particularizado. A gente tem que fazer uma análise particularizada da saúde do paciente, dos sintomas e não necessariamente do tamanho específico da próstata. Já que o senhor falou que a idade sim, em que idade é mais comum, a incidência, é mais comum, né, o diagnóstico do câncer de próstata? É o seguinte, existe uma recomendação, porque a gente tem que trabalhar, de modo geral, com estatísticas. Sim. Né? Assim, como eu mencionei no início, câncer de próstata pode acontecer em criança? Sim, eventualmente a gente opera até. Existe câncer de próstata em recém-nascidos, crianças, 4, 5 anos. Mas são cânceres extremamente raros. Sim. Tá? Então a gente não tem que submeter as crianças a um exame de forma rotineira do ponto de vista preventivo. A gente orienta. Se a criança começar a ter alguma alteração, eventualmente tem que ir ao médico especialista. Mas assim, à medida que a idade avança, aumenta a incidência. Então a gente preconiza, tem uma regulamentação que a partir dos 45 anos, tá? O paciente que não tem familiar com câncer de próstata, o paciente que não tem sintoma nenhum, ou seja, está tranquilo, não sente nada, que ele vá periodicamente ao urologista. Esse periodicamente é de ano se ele não sentir nada. O paciente que tem antecedente familiar de câncer de próstata, né? Esse paciente é recomendável que ele antecipe esse período em 5 anos, começa em torno dos 40 anos. Tá? Então essa é a nossa recomendação, porque a partir dessa idade existe uma chance relativamente razoável dele ter câncer e à medida que a idade avança, a chance aumenta mais ainda. Tá? Então, por esse motivo, a gente tem hoje essa recomendação em relação à avaliação periódica do câncer prostático. Doutor, é possível a pessoa, por exemplo, um senhor de idade, por exemplo, meu pai tem 85 anos. Certo. Ele faz a prevenção desde os 50. Certo. E aí tem há uns 10 ou 15 anos, ele fez aquela raspagem. Certo. Né? Acho que não tinha câncer. E hoje, de 6 em 6 meses, ele faz a limpeza do canal. Né? Aquele negócio, ele começa a ter dificuldade, vai de 6 em 6 meses, ele faz essa limpeza. Limpeza que você se refere é outra raspagem? É outra raspagem. Aí ele fica com a sonda 2 dias, tira e 6 em 6 meses ele faz isso. Porque ele começa a ter dificuldade de urinar, aí faz essa situação. Isso, pacientes com esse tipo de coisa, pode avançar para um câncer? Assim, não é o fato dele precisar fazer a limpeza, não é o fato dele ter a obstrução que predispõe à manifestação do câncer. A idade avançada ou o avançar da idade
sim é uma chance maior, tá? Isso aí que possivelmente, eu não sei detalhes do seu pai, não vi os exames, mas pelo que você me informou, possivelmente ele deve ter o que a gente mencionou aqui anteriormente, uma hiperplasia prostática benigna, né, que motivou, que cresceu a próstata, comprimiu a uretra, ou seja, a via de saída da bexiga, né, e ele começou a urinar fininho, fraquinho, com dificuldade, e eventualmente o colega urologista propôs para ele esse tipo de tratamento para que ele voltasse a urinar de forma mais adequada. O médico disse que até quando ele morrer no caixão tem que colocar uma bolsinha para ele levar lá. É brincadeira, né? Brincando, né? Mas assim, é o caso, por exemplo, do Michel Temer, né? Aquele que ele parece que teve esse mesmo tipo de coisa. Ele teve a dilatação, ele tem, né? 77 anos. O problema do Michel foi... Sim, a próstata, ele teve que fazer esse mesmo procedimento. Ele né? fez, enfim, eu não sei informações efetivas de colegas que o operaram, até, apesar que tem alguns conhecidos lá em São Paulo, eu vim de São Paulo, né? Mas assim, pelo que eu pude ler, ele teve um quadro chamado de retenção urinária, ou seja, é aquela situação, o paciente começa, normalmente o sintoma, a próstata vai crescendo, ele começa a urinar mais fraco, e em determinado momento prende a urina, sai a urina. Porque vai crescendo e vai comprimindo a uretra. A próstata, ela envolve a uretra, a próstata ela fica bem próxima da bexiga, acoplada à bexiga, né? A urina passa por dentro da próstata, né? Pela uretra, a uretra é um canal que vai eliminar a urina, e o que acontece? A próstata foi crescendo, comprimiu a uretra e ele teve retenção. O que é isso? É uma situação onde a bexiga está cheia, ele não consegue urinar de forma nenhuma, tem dor, desconforto, foi colocada uma sonda nele. E, consequentemente, depois ele foi a São Paulo e fez uma ressecção endoscópica. Você retira a parte interna da próstata, que é possivelmente a situação que o seu pai foi submetido. Fez uma ressecção endoscópica, tira a sonda, fica lá 1-2 dias com irrigação, enfim, né? E depois você retira a sonda, o paciente volta a urinar de forma adequada. Doutor, o principal sintoma para o diagnóstico é essa dificuldade em urinar mesmo? Olha, assim, volto a dizer, câncer inicial não tem sintoma, tá? É assim, importante, né? Sim. A dificuldade urinária ela é muito mais frequente, assim, presente, como causa, né? Na hiperplasia prostática benigna. No entanto, o tumor, o câncer, o que acontece? Ele também cresce a próstata, né? Ou seja, tem uma próstata que tem hiperplasia prostática benigna aqui grande, ela pode dar sintoma de dificuldade urinária? Sim. Tem um outro aqui que o tumor já não é mais pequeno e ele cresceu, aí ele começa a também ter dificuldade urinária. E numa fase um pouco, isso são os primeiros sintomas. Correto. Né? Aí ele pode ter numa sequência, às vezes quando o paciente já tem metástase, né? Ele pode ter eventualmente comprometimento ganglionário, às vezes ele pode inchar as pernas, ele pode ter dor óssea. O câncer de próstata, preferencialmente as metástases, elas ocorrem para gânglios e para os ossos, entendeu? Então tem muito paciente começa dificuldade miccional, né, no ato de urinar, ele eventualmente pode ter edema de pernas, dores ósseas, seja dores nas colunas, na bacia, costela, enfim. Ele eventualmente pode ter numa fase mais avançada emagrecimento, anemia. Essa situação a gente quer evitar. A gente orienta o paciente, pede para o paciente vir ao urologista, fazer o exame preventivo, justamente por isso, para evitar que o paciente chegue numa condição dessa. Essa condição, infelizmente... Essa de metástase. De metástase. Nós não temos como curar. Infelizmente, é quando o câncer já se alastrou, doutor? É quando o câncer se alastrou, justamente. Essa situação, Betar, o que acontece? Infelizmente, a medicina desenvolveu muito, temos muitos tratamentos ainda para prolongar, melhorar a sobrevida do paciente. Mas, infelizmente, nesse momento que o paciente chegou para a gente com metástases, infelizmente, nós não temos como curá-lo. A gente tem medicações que melhoram a qualidade de vida, melhora a sobrevida do paciente, né? A gente tem bloqueios hormonais, tem alguns quimioterápicos novos, né? Mas assim, a gente só vai aumentar... Prolongar mais alguns meses. Alguns meses ou anos. Eventualmente a gente consegue prolongar anos. Que o câncer de próstata, ele tem uma resposta até relativamente razoável a esse tipo de tratamento paliativo. Diferente de outros cânceres, que às vezes nessa mesma condição,
a sobrevida que a gente consegue oferecer ao paciente é menor. Agora, o câncer de próstata, mesmo com metástase, às vezes a gente consegue ampliar a sobrevida do paciente 1, 2, alguns anos, eventualmente a gente consegue. Daqui a pouquinho o Dr. Wesley vai responder o seguinte, né? A descoberta, feito o diagnóstico, se o tratamento começa imediatamente. E também, né, como é que ele, né, qual o conhecimento dele em torno do que dizem a respeito do tomate, que a ingestão, né, do tomate ajuda, já vista que o tomate tem o licopeno, né, que também está composto, também é encontrado no mamão, enfim. Dá só um minutinho que a gente volta já, mandando um abraço aí a todo o pessoal que nos acompanha. Muito obrigado, você tem elogios aqui, tem perguntas, enfim, muito obrigado a você que está. Daqui a pouquinho nós vamos tentar repassar as perguntas dos nossos telenautas ao Dr. Wesley. Dá um minutinho que a gente volta já. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda. Bom, estamos de volta falando com... Ele é especialista, né? Eu nem quis falar que o Dr. Wesley é tão simples, né? Dos títulos que ele tem, mas é um dos mais competentes, né? Claro que não, né? Não queremos com isso menosprezar os demais. Eu tenho amigos, né? O urologista, Dr. Wilton, por exemplo, Dr. Giovanni também, amigos, né? Mas o Dr. Wesley mais próximo, e está sempre preocupado, está sempre em São Paulo fazendo curso, está sempre viajando, buscando se especializar, enfim. Estamos falando com o Dr. Wesley sobre o câncer de próstata, sintomas, tratamentos e causas, né? Doutor, a pergunta que eu tinha deixado ao viajarmos para o outro bloco era: depois do diagnóstico, o tratamento ele começa imediatamente a depender da situação? Sim, na verdade, assim, nós temos que primeiro, fizemos o diagnóstico, a gente tem que estabelecer em que situação encontra-se o tumor. Sim. Né? E mediante, a gente tem que fazer o que a gente tecnicamente chama de estadiamento. Sim. Diagnosticamos, a gente tem que estadiar, ver se esse tumor é um tumor localizado ou se eventualmente ele já não é localizado, ele tem metástase. E baseado nesse estadiamento, como está a doença no paciente, baseado na idade do paciente, as condições clínicas, cardiovasculares, as demais doenças que o paciente possa porventura ter, a gente vai estabelecer a melhor forma de tratá-lo. Entendeu? Então, assim, dentre as possibilidades dos tratamentos, né, digamos que o paciente tem uma doença localizada,
é um paciente jovem, com uma saúde boa, um dos tratamentos principais e mais efetivos é o tratamento cirúrgico. Sim, tá? que é a retirada da próstata. É a retirada da próstata por completo, né? Essa chama prostatectomia radical. É diferente do tratamento para hiperplasia prostática benigna, né? Que na realidade a gente tira só a área interna da glândula, deixando a cápsula da próstata, né? A prostatectomia radical não. Nós retiramos que retira toda a próstata inteira, vesículas seminais, que são estruturas agregadas à próstata, e depois nós temos que fazer a reconexão da uretra, né? Que é o canal miccional com a bexiga. Então, assim, esse é um dos tratamentos. Existem opções outras, né, de tratamento ainda, pensando no foco curativo, né? Sim. E isso a gente volta a enfatizar. O foco curativo ele se aplica para doença localizada na próstata ou eventualmente localmente avançada. Volto a frisar. Doença metastática, né, doenças nos ossos, a gente infelizmente não tem como curar. Então, sim, outra forma de tratar, a gente tem a radioterapia. A radioterapia, o paciente não tem que se submeter a uma abordagem cirúrgica, ela tem possibilidade curativa também, porém um percentual menor que a cirurgia, e a gente procura utilizar esse meio de tratamento bastante personalizado para alguns pacientes onde ele tem uma expectativa boa de vida, né, e tem uma condição clínica eventualmente mais fragilizada ou uma idade mais avançada, ponderando que eventualmente esse paciente não suporte um tratamento cirúrgico. Sim. Então, nesses casos, a gente lança a mão desse tipo de terapia. Bom, né? O senhor falou dos tratamentos. Agora, pós-tratamento, o que sequelas o paciente pode ter depois dessa retirada radical da próstata? Certo. Uma das coisas que, enfim, são alguns detalhes que a gente tem que enfatizar, né? O paciente, quando nós fazemos a cirurgia, a prostatectomia radical, ele pode ter em algumas situações, e por isso eu volto a salientar, é importante a gente fazer o diagnóstico precoce. Sim. Tá? O diagnóstico precoce significa um nódulo pequeno na próstata. Sim. Quando o paciente tem um nódulo pequeno na próstata, a gente tem a chance de preservação dos nervos erigentes, os nervos responsáveis pela ereção, né? Existe um preconceito grande do paciente, eu vou fazer a cirurgia e eventualmente eu vou ficar impotente. Essa possibilidade existe, mas é principalmente em pacientes com câncer um pouco mais volumoso. Sim. Que a gente tem que priorizar o tratamento do câncer. Sim, claro. E nessa circunstância, se é possível para a gente preservar os nervos, ou seja, numa doença pequena, de pequena monta, nós vamos priorizar Sim. isso e o paciente não vai ter a impotência. Agora, se a doença é extensa, acomete toda a próstata... A prioridade não é deixar o cara com tesão, e sim resolver o problema. Resolver, né, o problema do câncer, porque isso vai matá-lo. Sim. Né? Então, a gente tem que isso. Então, uma das coisas que pode ocorrer, eventualmente, é a disfunção erétil, né? Ou a impotência. E, eventualmente, incontinência urinária, a perda urinária involuntária. Sim. Isso às vezes pode ocorrer, isso ocorre num percentual bastante reduzido, em torno aí de 1-2% dos pacientes, né, pode ter esse tipo de perda urinária. Vale salientar que essas situações, essas duas situações, sim, que são situações um pouco mais frequentes no tratamento radical do câncer de próstata, eles são perfeitamente resolvíveis, tá? São passíveis de resolução. Claro, alguns pacientes ficam incontinentes um período curto e curam espontaneamente, e eventualmente os que porventura ficarem com alguma sequela, a gente tem como oferecer alguns tratamentos. E vão desde procedimentos endoscópicos, eventualmente a necessidade de alguma outra cirurgia para corrigir isso. E em relação à disfunção erétil, que é a impotência, a gente tem hoje em dia alguns tratamentos também, caso o paciente fique. Nesse caso o Viagra resolve? Alguns pacientes têm benefício com o uso do Viagra. Sim. Tá? Outros, nem tanto, e eventualmente alguns pacientes podem ter necessidade do implante de prótese peniana, né? Eventualmente a gente precisa fazer esse tipo de abordagem. Alguma pergunta? Tá pensando já em evitar eu acho que você tem que estar, é natural, né? Você vai com o passar do tempo, você vai sendo acometido por uma série de... Você tem que estar preparado, né, para isso, você tem que estar consciente, obviamente, né? Agora, doutor, tem uma pergunta aqui, me parece que do José Carlos, né? José Carlos não fala de onde. Vai dizer o seguinte, se é natural, embora nenhum diagnóstico foi feito, mas depois de urinar, o jato está perfeito, comum
aquele pingo que era para ficar no vaso acaba ficando para cueca, assim, isso com a idade, né? Isso vai. Esse afrouxamento urinário, ele quer dizer também, sem ter passado por esse. Ficou meio confuso. Sem ter passado por nenhuma operação, por nenhum diagnóstico nesse caso, nenhum caso, que tá tudo bem. Né, o Zé Carlos quer saber. Eu imagino que seja o seguinte, né? O cara. Eu pingo na cueca e quer saber se tem relação com a próstata, né? O cara urinou, deu aquela balançadinha normal que todo homem faz, mas acaba molhando a cueca, né? Ainda que não tenha passado por essa cirurgia. Certo. Não, isso às vezes é o seguinte, a gente tem que pensar o seguinte, a bexiga é um reservatório, né, de urina, né? E você tem um conduto que é a uretra, né? É como se você abrisse uma torneira, né? E quando a próstata está pequena, o que acontece? O paciente urina com uma pressão mais forte. Então, se você abrir uma torneira e a pressão da água estiver forte, a água vai longe e na hora que você fecha, possivelmente, fechou, acabou. Quando a próstata começa a crescer, eu acho que talvez é isso a pergunta dele, a próstata começa a crescer, ela comprime. E o fluxo urinário ali vai de forma mais lentificada. Você para de urinar, o fluxo e eventualmente fica um resíduo. Isso no paciente com o evoluir da idade, com o aumento do volume prostático, pode ocorrer eventualmente esse tipo de manifestação, né? Ok. Já falamos aqui, o câncer pode diminuir realmente, né, o desejo sexual, né? Já falamos sobre isso, tem tratamento. O diagnóstico nós já falamos como é feito, né, por duas formas aí, PSA, né? O PSA e o toque, mais um não isenta o outro, né? O crescimento, que é lentamente da próstata até aí, dentro da normalidade, mas você precisa, né, tá fazendo esse acompanhamento. E as principais causas, doutor, do câncer de próstata? Então, Bitar, na realidade, nós não temos uma causa estabelecida, tá? Isso, assim, nós sabemos, volto a enfatizar, né, que o fator genético é importante na manifestação, a raça negra, alguns pacientes que fazem uma ingestão aumentada de gorduras, derivados proteicos, produtos industrializados, eles têm uma chance um pouco maior, não que isso necessariamente seja causa, tá? E existe, você mencionou previamente aí o licopeno, enfim, tem alguns estudos que mostram que isso diminui um pouco a incidência, não que isso efetivamente vai impedir o aparecimento, né? Então, sim, é uma doença que ela, dentro do conhecimento médico, né, é uma doença que tem uma incidência maior na população idosa à medida que a idade avança, e tem esses fatores outros que contribuem mais ou menos para a manifestação da doença. Doutor, como é que é a incidência hoje de casos de câncer de próstata no estado? A gente sabe que no país a cada ano aí, mais de 61 mil homens são acometidos, né, com esse tipo de câncer. Como é que é a incidência? Tem números, eu tenho essa avaliação de como é o estado? Né? Na verdade, assim, Bitar, eu tenho minha atividade no consultório privado e também sou funcionário público. Sim. Eu trabalho no HGP, atendendo pacientes urológicos, né? Então, assim, a gente se depara bastante com esse tipo de situação, tanto na atividade privada quanto no serviço público. Mas, infelizmente, nosso serviço de estatística no estado, nós não temos esse levantamento exato. Qual é o acometimento? Assim, provavelmente, como é uma doença que ela não depende necessariamente de região, né, de clima, enfim, ela não tem interferência desses aspectos, a gente infere que a incidência seja semelhante aos levantamentos nacionais. Correto, correto. Doutora, outra coisa é o seguinte, a questão da infecção, a gente está batendo sempre na mesma tecla, tem crescido muito, principalmente nessa galera jovem aí, nessa galera teen, que não viu, né, o que foi a AIDS nos anos 80, nós que acompanhamos e aí a gente viu tantos ídolos, né, partirem precocemente, né, a exemplo do líder da Legião Urbana, do próprio Cazuza, do Fred Mercury, do Queen, enfim. De que forma essas infecções podem e estão relacionadas a câncer de próstata? Ou não tem relação nenhuma nesse caso? Deixa eu entender. A infecção que então, você está... Então, doenças sexualmente transmissíveis. Doenças sexualmente transmissíveis. Assim, que acontece? A doença sexualmente transmissível, Bitar, ela não tem relação nenhuma com o câncer de próstata.
Mas assim, como você já abordou o assunto, né? O que acontece? Hoje em dia, a população jovem, na nossa época aí, adolescente, existia a AIDS, assim, a AIDS de forma... ela nos era apresentada antes como uma doença letal, né? Que fez o diagnóstico, necessariamente ia morrer. Hoje tem alguns tratamentos, né, que prolongam muito a vida do paciente. Então, assim, existia um cuidado teoricamente maior, né, com o uso de preservativos, né, na relação sexual, e que isso existia uma prevenção das demais doenças, né? Hoje a gente tem até observado um aumento bastante frequente aí, a imprensa tem divulgado também, por exemplo, a sífilis. Sífilis é uma doença... Pois é, agora voltou com toda a força. Sífilis era uma doença que estava caindo muito e hoje ela está ascendendo. Isso a gente encontra no serviço público, no serviço privado. É muito frequente eu receber pacientes com sífilis. Homens, enfim, e também a imprensa tem divulgado aí, por exemplo, consequentemente, a mulher está tendo mais sífilis também, e as gestantes estão tendo mais sífilis, e eventualmente o bebê está tendo sífilis também, que é a sífilis congênita, é uma doença grave. Traz graves lesões para o bebê, entendeu? Ele nasce com várias malformações. Então, hoje, a sífilis, para você ter uma ideia, ela tem uma incidência muito maior que há 10 anos atrás. Isso num ambiente onde a gente tem recursos terapêuticos, medicamentos, tudo. Então, assim, isso talvez se deve pela falta de cuidado, né, com o uso de preservativo, esses cuidados básicos que tem que ter num relacionamento sexual. Bom, faltando agora 7 minutos, Luiz, mais alguma pergunta? Não. Tranquilo, agradecer a visita do Dr. Wesley. Parabéns ao Conecto, sempre ótimas entrevistas. Obrigado a Josiele, está em São Paulo, né? O João Carlos, já respondemos a pergunta dele. O Edmar está conosco também. O Vasco está com a gente, né? O Luiz está em Gurupi. Muito obrigado, Luiz, né? Pela sintonia. Yasmin Ponce, enfim, né? Galera que se conecta conosco aí, são os nossos telenautas. Dr. Wesley, o senhor pode passar o número do seu consultório, onde o senhor está atendendo, além da rede pública na privada, quem quiser realmente buscar mais informações, quem quiser fazer uma consulta com o senhor, quais os procedimentos, como é que é feito? O senhor pode passar aí endereço, telefone, tem alguma restrição por parte do conselho aí, né? Eu atendo no espaço médico empresarial, né? No meu consultório, o telefone é 3228-6187. Então, quem quiser ter contato comigo, eu atendo lá. Eu atendo no serviço público, eu faço atendimento de pronto-socorro, tá? Eu não tenho um atendimento de ambulatório. No serviço público, alguns dias no mês eu fico de sobreaviso e estou disponível lá para qualquer eventualidade de urgência, também para atendimento do paciente no serviço público. Mas importante nesse mês, para estarmos falando no assunto Novembro Azul, que vem justamente para quebrar uma série de paradigmas aí, né? De certa forma diminuir esse tabu, muitas vezes esse preconceito que muitos homens ainda têm, no sentido de procurar, né, de pronto já um urologista, um médico especialista no assunto, né, doutor? Não, com certeza. É importante essa abordagem, Bittar, e volto a enfatizar, né, a gente tem que quebrar esses preconceitos. O homem tem que fazer suas avaliações, né, avaliação urológica. O urologista, na verdade, ele é o médico do homem, né? Sim. E a gente tem que fazer não só a avaliação da próstata, tem que fazer o seu exame cardiológico, né? Você tem que fazer a sua avaliação completa no organismo. Sim. Porque nosso organismo é uma máquina perfeita e um órgão depende do outro. É uma engrenagem, né? Se tiver uma peça ruim, vai comprometer. Funciona. É igual carro, você tá lá com o carro tem motor, tem pneu, tem radiador, o pneu furou, você não vai a lugar nenhum. E o nosso organismo também é assim, se uma peça, entre aspas, não funciona de forma adequada, ela vai comprometer toda a estrutura, né, e vai trazer algum problema para o paciente. Bom, não tem esse negócio de preconceito, não. O duro é quando você faz o exame, porque tem médico ingrato. Né? Você faz o exame com o médico e depois de uma semana ele não liga para saber se você está com saudade, se você, né, Luiz, quer voltar. Agora, duro é que eu tinha um primo que ele fez o exame e queria voltar todo mês, pô.
Tá entendendo? Doutor, acho que eu tô com um probleminha, eu quero voltar, doutor. Calma, filho, né? Tem uns amigos que estão fazendo licitação de dedo, né? Licitação de dedo, né? Não é menor dedo, não é maior dedo. Quando eu vou me consultar com o doutor Wendel, eu falo, Dani, liga lá no doutor Wendel, pergunta pra levar um whiskyzinho, um gelo pra quebrar o... Mas tem que brincar com a situação, porque não pode levar a vida muito a sério, doutor. Com certeza, né? Não é nada demais. Nada, pelo contrário. Né? É o profissional, o médico. Isso é bobagem. É bobagem, né? Pra gente ali é uma coisa natural. É natural, né? É uma coisa do dia a dia. E o doutor Wendel é bonito, então assim fica mais fácil, né? O médico não tem interesse naquele negócio, não. Doutor, o senhor é muito simpático, muito obrigado por dispensar esse tempo aí, foi de grande valia. Imagina quantas pessoas, né, a gente conseguiu impactar no sentido de alertar com relação, a gente brinca aqui, mas a situação ela é séria, né? E quando fala de saúde, tudo tem que ser muito sério. Foi por isso que nós trabalhamos o mês todo falando do Outubro Rosa, e esse mês nós vamos estar destinando para falarmos sobre, né, a prevenção, sobre os cuidados que o homem deve ter. Muito obrigado, doutora. Eu agradeço o convite, Bitar, e para mim é muito importante passar isso para a população e esclarecer essas dúvidas eventuais que possam surgir, né? E me coloco à disposição para outras eventualidades para poder estar discorrendo sobre esse ou outros assuntos que se tornarem necessários aí. Falamos com o urologista especialista, doutor Wesley Ribeiro, né? Está atendendo ali no espaço médico, também é funcionário público, está no HGP, enfim. Luiz, fechando o nosso Conexão de hoje, o que você trouxe para a gente fechar aí o programa? Abordar mais uma vez a questão desse trabalho da Polícia Federal, né? Hoje de forma rápida, visitando o escritório do pai do governador, foi isso? Ô, Bitar, eu tenho até relação já de todos os médicos que foram presos por 3 dias. Eu não vou falar publicamente porque você sabe o que é esse negócio, né? De médico foi preso, a gente não sabe se até onde vai essa situação, o que é verdade, o que não é. Mas eu já tenho a relação dos médicos. Agora veja bem. Foram presos 3 médicos? Não, vários. Mais 10 médicos, quase 10 médicos. Só que eu tenho o nome deles todos aqui já. Eu tenho o nome deles todos. Não vou falar porque jurídica e tal. Agora, Bitar, mas eu tenho um negócio interessante hoje. No Jornal Tocantins de hoje está uma matéria interessante. Já a pretensão dessa viagem do governador Marcelo Miranda, né? E o governo está devendo, Bitar, 258 milhões para o IGPREV. Quando você fala, eu me despeço do doutor Wesley. Tá, um negócio absurdo, ou seja, o governo deve 258 milhões de reais de contribuições patronais para o IGPREV e 52 milhões de contribuições do servidor que ele apropriou-se e não repassou para o IGPREV. Veja bem, por isso o governo está sem RP. Eu estou dizendo isso aqui desde a semana passada, que o governo está sem RP e não poderia ter assinado o contrato com a Caixa, que eu acho que não assinou, e portanto não poderia fazer aquela ordem de serviço da Ponte de Porto Nacional. Ou seja, o governo está tentando retomar o CRP, só que tem que negociar essas prestações. Vai ser a 8ª negociação que o governo do estado vai fazer com o IGPREV, ou seja, devendo 258 milhões de reais, e o presidente do IGPREV hoje dá uma declaração para o Jornal do Tocantins que, a continuar esse déficit, a continuar essa inadimplência, ele já vai ter, a partir desse ano, já dificuldades para pagar as aposentadorias e pensões dos servidores públicos do estado. Vitor. Pensa. Complicado, né? Luiz, nós tentamos buscar informação também sobre a questão dos presos que fugiram da CPP, da Casa de Prisão Provisória de Palmas, e não obtivemos, né, resposta, mas eu espero que, né, assim que a polícia, assim que a Secretaria de Cidadania tiver uma posição, com certeza nos passará. Porque as informações que nós tivemos é de que 12 presos fugiram, né? 4 foram... Ontem à noite já tinha outro número, que era 22 tinham fugido. Pois é, 22. E tinham recapturado 14, né? Então metade já tinha sido recapturada, né? Ou seja, vamos esperar agora o que a polícia vai fazer. O comandante da PM tomou posse ontem, o novo comandante da PM, o coronel Edivan de Jesus, e ele deu declarações, inclusive, bem sensatas, bem tranquilas, e é provável que a PM tenha uma tranquilidade nos próximos dias, viu, Bitar? Ele parece ser um cara bem compenetrado na função, e um pouco assim, pela declaração inicial dele, bem fora daquele viés político que o Glauber
conseguia dar junto com o governador Marcelo Miranda. Então é bom que seja assim, é bom que a polícia volte a sua tranquilidade, né? Porque a PM a maioria dos PM são competentes, viu, Bitar? Eles são treinados, são pessoas boas, mas só que infelizmente determinados comandos para essa tropa conseguem fazer com aqueles que têm menos conhecimento e menos preparo, fazer com que eles saiam a praticar ilegalidades pelas ruas da cidade e com 3/8 nas mãos, né? Vamos continuar acompanhando aí, né, o desenrolar dessa situação e amanhã nós estaremos repercutindo, né, mais sobre essa operação, né, que prendeu aí 10 médicos, né, envolvidos nessas fraudes aí de próteses, né, Luiz? Enfim, a polícia vai ter muito trabalho, viu? Vai ter muito trabalho. E é bom que tenha, né, Bitar? Quanto mais trabalho a polícia tiver, mais recurso tem a possibilidade de ser devolvido para os cofres públicos, né? Porque, veja bem, comprar equipamento para marcar passo com 60% de sobrepreço, num estado onde 150 mil pessoas ganham menos de R$90 por mês e cuja única saída para a saúde são os hospitais públicos, é um crime maior ainda, né, Bitar? Eu vou dizer o seguinte, essa lista que você tem foi repassada, obviamente já é de domínio público, né? Foi a própria Polícia Federal que passou. Uma fonte me passou, mas não posso divulgar. Ok, né? Porque assim que tiver nós vamos repassar, porque eu acho o seguinte, a hora que chegar, e aí que eu claro, não estou querendo entrar em mérito de nenhuma questão nesse aspecto, mas veja só, nós temos a lista dos fugitivos e aí é uma outra situação, né? Então se nós temos os médicos que estão, mas aí também é porque ainda está em fase de exato. fase de investigação, enfim, e para a gente não incorrer em nenhum tipo de erro ou invasão, digamos, né? Porque, veja, você divulgar o nome de uma pessoa dessa aí, e aí a polícia foi lá e não tinha nada. Não ficou nada bom, né? Aí fica ali, um profissional fica o resto da vida com esse, né? É verdade, com essa mácula, com esse peso. Luiz, abraço para você, uma boa terça-feira. Amanhã é dia de prestação de contas na Assembleia, né? A Cenovo, né? Que é a comissão lá. Um relatório de mais de 200 páginas, para você ter uma ideia. Né? Todo o estado foi mapeado, enfim, muito importante, né? É muito importante, ou seja, nesse momento, inclusive, que a Assembleia está discutindo a lei de diretrizes orçamentárias, né, Vitor? Seria interessante os deputados, e eu acho que mais que uma obrigação, os deputados fazerem uso desse relatório para complementar a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária do próximo ano. Porque foi um projeto discutido em todo o Estado, né? Não é por falta de legitimidade, não seria por falta de legitimidade e de legalidade que ele não deveria ser utilizado. Com certeza. Bom, a gente volta com mais informações na outra edição, né? Em outras edições do nosso Conexão. Um abraço a todos, uma boa terça-feira. Abraço, Luiz. Um abraço, bom dia. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa.
curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda.